A gente começa as notícias da semana com muita alegria com Daniel Nascimento, que aos 45 do segundo tempo alcançou o índice olímpico para a maratona com 2 horas, 9 minutos e 4 segundos. Também muita tristeza com 21 mortes em ultramaratona na China, uma verdadeira tragédia. Tem Eliud Kipchoge querendo correr ultramaratona e tem recorde e muito mais. Demetrios Carvalho, você está no Eu Corrida, se inscreva no canal para não perder notícias do mundo da corrida como essas que a gente vai falar aqui hoje. A gente começa falando dos Jogos Olímpicos, ainda tá rolando treta lá, tô acreditando que possamos ter manifestações durante os Jogos, mas tudo indica que a essa altura do campeonato teremos sim jogos. Tivemos esse final de semana em região montanhosa da China, uma ultramaratona que ia de distâncias de 5K para quem se iniciava até os 100K. Uma prova para pouco menos de 200 atletas, mas houve uma virada de tempo entre os quilômetros 20 e 30, muita chuva, muito vento, granizo, altitude, e tudo isso fez com que 21 atletas não resistissem e vieram a óbito. Uma verdadeira tragédia. A organização da prova lamenta muito, pede as condolências por suas famílias. Eles vão estudar possíveis erros para que isso não possa acontecer lá na frente, e fica aqui os nossos sentimentos. Uma tragédia no mundo dos esportes, no mundo da ultramaratona. Aliás, por falar em ultramaratona, Kipchoge revelou que ele tem vontade de correr as 6 majors. Até ele, né, meus amigos? Mas também tem vontade de correr uma ultramaratona. Fica aqui a nossa dúvida se ele vai querer correr para vencer uma ultramaratona ou se num outro momento da carreira para curtir. Aguardemos. Aliás, falando em ultramaratona, na distância de 50K, recorde na mesma prova canadense, tanto do masculino quanto do feminino. No masculino, Balestrini venceu a prova com 2 horas, 48 minutos e 32 segundos, estabelecendo assim um novo recorde canadense, Chris Balestrini. E no feminino, Krista Duquesne venceu a prova com 3 horas, 22 minutos e 22 segundos. E se você acha inacreditável o recorde canadense, tanto feminino quanto masculino, ser quebrado na mesma prova, o que você pensa da mesma prova ter o recorde mundial feminino e masculino? E vamos lá, o recorde feminino foi batido por Yvette Van Zyl, da própria África do Sul, com 3 horas, 4 minutos e 23 segundos. Já na prova masculina, com 2 horas, 42 minutos e 7 segundos, Ketema Negasa, da Etiópia, levou o novo recorde mundial. Mas o nível da prova foi tão puxado que os 6 primeiros colocados bateram o recorde mundial que se sustentava desde 1988. E rolou também ontem a prova bicentenária do Peru, a maratona apenas para elite tentar alcançar índice olímpico. 3 brasileiros estavam inscritos para a prova, mas essas barreiras sanitárias, apenas Daniel Nascimento, que estava da Europa, conseguiu vir para a prova, e ele, com apenas 23 anos, fez a melhor estreia brasileira de uma maratona de todos os tempos, alcançou o índice olímpico aos 45 do segundo tempo, com 2 horas, 9 minutos e 4 segundos. Inacreditável! Ele que começou a prova desde o princípio, mostrando a que veio por volta do quilômetro 30, a gente já sabia que o sonho podia ser alcançado, e ele levou essa daí. É nóis, Brasil! E uma pesquisa realizada no Canadá mostra que o perfil do corredor de rua mudou dentro da pandemia. A gente tem que imaginar que alguns corredores começaram a correr dentro da pandemia, que a gente já falou sobre isso, mas que também alguns corredores
pararam de correr durante a pandemia. Então, se você tem uma parcela desse público saindo, outra parcela de público entrando, e eu coloco para vocês que inacreditáveis 28% dos corredores, ou aproximadamente 1 em cada 4 corredor que temos hoje, começou a correr na pandemia. É isso daí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Acompanhe aí alguns outros vídeos ou playlist com assuntos interessantes e fui!